capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 22. É a palavra para esta noite. Eu gostaria que, em reverência, você se colocasse em pé nesta noite. É a palavra do Senhor para a tua vida. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Deus vai fazer uma obra na tua vida. Aleluia. Estão aqui somente os verdadeiros adoradores. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 22. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados rogando-lhes vestidos, e mandaram, rogando-lhes os vestidos, e mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dados muitos açoites, lançaram em uma prisão, e mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, ao qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio uma tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere moveram, e logo se abriram, as portas foram soltas, e as prisões de todos, e o acordando, o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aleluias. Pode tomar o seu assento. Glória a Jesus. Aleluias. Peço um pouquinho mais baixo, por favor. Amém. Amados, a palavra desta noite fala sobre a vida de Paulo e Silas, homens com propósito com o Evangelho de Cristo, homens que doaram suas vidas pelo amor do Evangelho, para fazer a vontade não deles, mas a do Senhor que os enviou. A palavra do Senhor no versículo 17 diz assim, no capítulo 16: está seguindo a Paulo e nos chamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Então a palavra nos mostra que Paulo e Silas, eles não foram açoitados somente porque pregaram o Evangelho, porque deixaram aqueles homens sem lucrar o que eles estavam lucrando. Aqueles homens estavam ludibriando aquele povo. Diz a palavra do Senhor que os romanos apoiavam somente os judeus. Eles não aceitavam os cristãos. Eles não aceitavam que pregavam a palavra do Senhor Jesus. E Paulo, vendo aquela situação, ele repreendeu aquela mulher, e aquele espírito maldito saiu da vida dela. E sendo assim, aqueles homens, eles foram de certamente prejudicados, porque eles não lucraram com aquela situação. E então pegaram Paulo e Silas, levaram até os magistrados. Eram homens que estavam capacitados para decidir o que fariam com Paulo e Silas. Poderíamos dizer que eram homens de autoridade,
Poderíamos dizer que eram juízes. Poderíamos dizer que nos dias de hoje são homens que estão em uma altura hierárquica aqui na terra, como um juiz, como um delegado. E eles chegaram na presença destes homens. E eles disseram: Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho de Deus. Sabemos que é a lei, e esta lei tem que ser cumprida. Sabemos que Roma não permite que seja ministrada esta palavra. E então os magistrados decidiram que o amarrassem na praça e começaram a açoitar Silas e Paulo. E nesse açoite, a palavra não mostra, mas diz que eram muitas varas de bambus amarradas, e eles apanhavam. Eles foram açoitados. E diz a palavra também que depois de apanharem muito, passarem por uma grande dificuldade, ainda não bastando, eles foram presos no Gaza. Paulo e Silas foram levados ao Gaza. Paulo e Silas, eles foram amarrados naquela prisão. A palavra não mostra, mas os estudos nos ensinam que as suas mãos ficaram atadas, os seus pés estavam amarrados, estavam embaixo, no subterrâneo, e a situação deles era revolta. Imagino que as suas costas estavam em carne viva, as suas mãos inchadas, os seus pés doloridos. E eu saí do meu lar esta noite e dizia ao Senhor: Senhor, o que eu vou ministrar? Há uma semana estou perguntando ao Senhor: Senhor, o que queres que eu fale àquele povo na Vila Iade? E o Senhor disse: mostre a eles o sofrimento de Silas e Paulo. Eu falei: mas Senhor, Paulo e Silas foram amarrados em uma praça pública e apanharam muito. Além daqueles dias, diz que era 40 chibatadas eram permitidas. Muitos chegavam no 39, olhavam para o outro e diziam: quantas foi mesmo? Ah, eu não lembro. Ah, então começa de novo. Esse era o esquema dos dias. E a multidão contemplando Paulo e Silas, e eles apanhando, porque expulsaram um demônio que estavam enganando o povo naquele lugar, naquela aldeia, onde eles estavam em Roma. E eles não negaram o nome de Jesus. E o Senhor Deus de Israel os trouxe aqui. E a pergunta para a tua vida é: qual tem sido a tua dificuldade? Diante de Paulo e Silas, lembro-me a semana passada, saí da cidade de Londrina, fui até Rolândia, e ali fui com um casal. Chegamos à casa do irmão. Aquele irmão havia morrido em um determinado tempo, chegou dentro do hospital, os médicos fizeram exames, fizeram baterias cardíacas e nada. E os médicos olharam um para o outro e disseram: olha, não tem mais jeito, puxa aquela porta lá, deixa até o amanhecer e vamos
avisar a família e vamos dar o óbito. E ele disse que viu quando o colocaram naquela porta. E ele começou a contar quando o espírito de morte passou entre o vão da fechadura da porta. E ele não podia fazer nada. E interessante que eu levei esse casal porque eles precisavam de oração pelo seu irmão que estava numa cama. E a menina disse que da cintura para baixo ele já não sentia mais. Ele havia levado um tombo de moto, estava fazendo um enduro, motocross, e caiu em um buraco e machucou a sua coluna. E ele olhando para aquela menina, para aquela jovem, olhando para o esposo dela, ele disse: qual é mais difícil? Jesus me ressuscitar, como você está me vendo aqui hoje, ou ele levantar o seu irmão da cadeira de roda, ou da cama, quem sabe? Qual tem sido a tua dificuldade? Você saiu do teu lar esta noite com um propósito no seu coração. Eu não sei qual é o propósito. Eu não tenho tal poder de discernir, a não ser que o Espírito Santo, com muita sutileza, fale ao meu ouvido.